Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Hoje, domingo, 30 de janeiro de 2022, vejamos o que nos diz a Santa Palavra de Deus neste domingo, narrado pelo evangelista Lucas, capítulo 4, versículos 21 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Fazer também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. No entanto, no tempo do profeta Elias, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos nas sinagogas ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou seu caminho. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos dando a conhecer com mais autenticidade a palavra de Deus. O que nos diz a palavra de Deus nesse santo evangelho de hoje. A palavra de Deus está nos dizendo, nesse santo evangelho de hoje, que Jesus dizia, pregava bonito, e ele acabou por dizer que nenhum profeta é bem aceito em sua terra natal. O que Jesus quis dizer com isso? Porque quando ele falou que ele pregava bonitinho, curava, e aí ele disse que lá em Cafarnaum ele fez milagres, curas, mas em sua terra natal ele não foi bem recebido. Jesus falou que nenhum profeta é bem recebido em sua terra natal. Agora, por que isso aconteceu? Aconteceu porque o povo era incrédulo. Se Jesus nasceu ali em Israel, ali é que deveria ser operado os maiores e grandes milagres. E ao contrário disso, isso não aconteceu por falta de fé daquele povo. Nos diz a palavra que Jesus disse assim: sem dúvida, vós me repetis o provérbio: médico, cura a ti mesmo, faz também aqui. Olha o que eles queriam: faz aqui também em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste lá em Cafarnaum. E aí Jesus acrescentou: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem-vindo em sua terra. Então Jesus quis dizer que ele não foi bem acolhido em sua terra, por quê? Porque eles não acreditavam em Jesus. E aí Jesus continuou dizendo que no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, grande foi a fome naquela região. Havia muitas viúvas, mas, no entanto,
nenhuma delas foi enviada, senão uma que vivia em Septa, na Sidônia. Ou seja, todas aquelas viúvas que tinha ali, que era o lugar onde o profeta estava profetizando, que deveria acontecer algo, pelo menos com uma delas, não aconteceu com ninguém. Foi acontecer uma outra viúva que vivia lá em Septa, na Sidônia, que não tinha nada a ver com aquele lugar ali. O que significa isso? Mais uma vez, a falta de fé daquela gente. No tempo do profeta Eliseu, Jesus continua dizendo que havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã de Síria. Mais uma vez, aqui, Jesus está dizendo que no tempo do profeta Eliseu, que havia ali em Israel muitos leprosos, mas ali não foi curado nenhum. Foi curado um outro leproso, não tinha nada a ver. O Naamã, que é lá de Síria. Mais uma vez, ficou constatado aqui a falta de fé daquela gente. E aí Jesus continuou. Quando ouviram essas palavras, né? Olha só o que a palavra está nos dizendo. Quando a multidão ali na sinagoga ouviram estas palavras de Jesus, todos ficaram furiosos, já levantaram-se, expulsaram ele do templo com a intenção de matar. Levaram ele para o lugar da cidade, que a cidade é construída sobre um monte, um lugar alto, com a intenção de chegar num lugar de precipício e empurrar Jesus morro abaixo na intenção de matá-lo, né? Porque ficaram furiosos com ele. Porque eles achavam que Jesus deveria operar, fazer aqueles milagres ali, onde Jesus disse. Foi por isso que Jesus disse que nenhum profeta é bem aceito em sua terra. Caríssimos irmãos, isso continua nos dias de hoje. Nos dias de hoje, todo aquele que se dedica à palavra de Deus, que se dedica ao Evangelho, ele não é aceito, até mesmo em sua pátria. Vamos dizer, qual é a pátria maior de uma pessoa? A sua casa, a sua família. Na maioria das vezes, um pregador que fala da palavra de Deus, ele não é aceito, ele não é bem acolhido conforme deveria ser em sua família, que é sua base, que é o seu habitat natural. Muitos ali, a própria família, às vezes filhos, esposa, etc., discordam da pregação do mesmo. Mas isso é normal, Jesus já disse em outras oportunidades, que quando você se dedicar à palavra de Deus, você se prepare, porque você enfrentará muitas provações. É normal. A palavra de Deus, ela causa um rebuliço, muitas vezes por falta de fé, muitas vezes por falta de compreensão, muitas vezes por falta da pessoa ter um conhecimento melhor a respeito da palavra. E hoje, meus amados irmãos, vamos aproveitar também aqui a oportunidade e vamos ver aqui o versículo de hoje da Sagrada Escritura, que nos diz aqui, que é muito bonito, e eu vou falar o versículo de hoje, aproveitando este momento maravilhoso que é do Santo Evangelho. O versículo de hoje nos diz assim: assim ordenou também o Senhor que os que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho. Está lá em 1 Coríntios 9,14. Amados irmãos, tenham todos vocês um santo e maravilhoso domingo, iluminado e abençoado pelo nosso Pai Celeste. E que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo desça e permaneça em cada um de nós, iluminando nossas vidas, nossos corações, arrancando-nos de toda a hipocrisia do pecado, e que Ele nos proteja e nos guarde e nos acompanhe durante todo esse dia de domingo, que é o dia do Senhor, e todos os demais dias que virão em nossas vidas. Assim seja. Amém. Um bom domingo a todos, fiquem todos na paz.